Fala, parceiro! Estamos aqui em mais um episódio do Parceiro Cast, o podcast da Dias. Eduardo Klepax, um dos hosts desse programa, juntamente com o meu co-host, o Neto. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Boa tarde. É um prazer estar aqui, Edu. Legal. E hoje é um episódio especial. A gente está trazendo uma pessoa muito conhecida do mercado, uma referência, alguém que a gente já trabalha há muitos anos, que trouxe para a gente não só muito conhecimento do mercado, mas também trouxe uma marca, uma tecnologia nova e que tem conquistado não só a gente, como todo esse mercado brasileiro, que ainda acho e precisa ser mais explorado, e é por isso que a gente está aqui, né? Isso aí, Edu. Vamos apresentar aqui o Lucas Troia, o nosso convidado desse episódio. Aê. Prazer, turma. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado. Uma honra. E é sempre muito bom a gente estar com quem a gente gosta, falar do que a gente gosta e poder passar um pouco de conhecimento e ter essa troca que a gente aprende, né? A gente está sempre aprendendo. No dia que a gente cansar de aprender, que a gente morreu. Então, acho que essa troca é muito importante. Eu sou, né, comercial aí de sangue, de natureza, descobri essa veia, né, ao longo da carreira. Mas o que eu mais gosto de estar é com as pessoas. Isso é bom. Não gosto de estar numa sala, não gosto de estar... Vendas é isso, né, Lu? Venda tem que estar na rua, relacionamento é entender, é fazer conexão. Bom, e está em todos os cantos, como esse episódio. É aqui, isso que aí. Todo mundo vai ouvir, nas empresas, no carro, na instalação, onde for. Essa é a ideia. O pessoal que segue a gente. E, bom, começa primeiro falando de você. Quem Boa, é boa. Lucas Troia? Boa. Pergunta importante. Da tua vida pessoal, profissional, isso. conta um pouco. Aquele pitchzinho de 1 minuto. Bom, o Lucas é filho do Roberto e da Cecília, 2 médicos de formação, e irmão do Thiago e do Marcos. E lá em casa é engraçado, porque pais médicos, naturalmente alguém vai ser médico. E lá em casa não teve médico. Eu fiz engenharia, me formei em engenharia ambiental lá na PUC do Rio, e meus irmãos foram para advocacia, e depois cada um seguiu. Bom, um virou advogado e monge. Um virou monge, inclusive. Tá na Europa e a gente vem para o Brasil, a gente se vê, mas assim, foi muito legal isso, porque meus pais sempre deixaram a gente muito livre para ser o que a gente quisesse ser. E aí na e carreira que a gente fosse feliz. Você né? cresceu aonde na carreira? Carreira chegar ao solar. Então eu comecei minha carreira numa empresa americana, coincidência, acho que eu tenho algum viés com grupos americanos. Alguma conexão. Era uma multinacional americana chamada AECOM, e a gente fazia a parte de licenciamento, estudos e implementação de programas ambientais para óleo e gás. Legal. Lá em 2011, né, quando eu formei na PUC, o solar ainda era muito incipiente. Aqui na GD não tinha nem a resolução, foi em 2012. Então o petróleo era o que realmente estava em alta, ainda a Petrobras bombando. Ainda mais no Rio, né? E no Rio. Rio é a capital, eu brinco que, né, o Rio no petróleo é realmente a grande referência do Brasil. Em geral, São Paulo é a grande referência econômica quando a gente fala em indústria, agro e muitas coisas, mas o Rio para petróleo a sede das principais empresas está lá, a Petrobras está lá, então isso tudo, a ANP, né, então é sempre o Rio como referência. Aí fiz minha carreira lá desde estagiário, fui efetivado, analista, especialista e tudo mais. E aí quando chegou em 2014 para 15 eu comecei a ver o solar, né, sempre de olho. Sim. Eu fiz a engenharia ambiental para ir para renováveis, mas como o mercado ainda não estava, foi uma escola muito interessante, era uma empresa de consultoria, então eu tive acesso, trabalhei com a Shell, trabalhei com a BP, trabalhei com a Statoil, que depois virou Equinor, trabalhei com as brasileiras, a OGX na época, né, do Áurea, do Ike lá, a IBX era nossa cliente, então a gente teve essa vivência com muitos clientes de realmente nível global, que já eram nossos clientes lá nos Estados Unidos. Legal. E que vieram para o Brasil. Entrando na Renováveis também. Muitos já começando a fazer. Naquela época eu estava na eólica e eu via vários desses grupos. A Total, francesa, sim, que era a nossa cliente no petróleo. Também já. A Shell, muito forte, né, já em renováveis. Então, a gente começou a ver, e eu acho que um dos casos principais é a Statoil, né, que era Statoil, era, né, a norueguesa de petróleo, e eles resolveram fazer um rebranding da marca, tirar o óleo do nome e virou Equinor. Focado realmente nessa transição energética, já direcionando que iam investir mais em renováveis e desinvestindo um pouco do petróleo. Então, aí você entrou no solar? Entrei no solar, amigo Diogo Zaverucha formou comigo lá na PUC, e aí ele abriu uma empresa, a Solar Grid, lá em 2014 para 15, com mais 5 sócios.
E aí a gente começou a conversar, ele começou a postar no Facebook, na época era Facebook, não tinha Instagram, ainda não bombava. E aí a gente foi tomar um café, falei, Diogo, cara, é muito legal isso que você está fazendo, geração distribuída em 2014, né? Começando mesmo. E ele falou, cara, tem uma vaga no comercial, o que você acha? Eu falei, cara, nunca trabalhei, mas eu acho que eu tenho dom para esse lado, perfil. Ele falou, também acho. Aí, era para vender usina? Era para vender usina residencial, GDzinho, telhado. Telhadinho. Era o começo do mercado, era isso, né? Porque o mercado... Sim. Começou assim. Quando começou a resolução, e isso eu vejo, né, por ter já tá desde 2009 em renováveis no Brasil, né, quando eu ficava entre Espanha e Brasil, e eu reparei que o início, todo mundo tinha aquele ceticismo, falou, pô, será que vai? Funciona? Será que e eu sempre falei que é a verdade, o Brasil às vezes a gente acha, e de alguns aspectos a gente está às vezes 2, 3 anos atrás, como bateria, estamos sim atrás, mas não é porque é um problema, é porque é uma maturidade de mercado, sim. Talvez a profundidade de mercado é essa. Então naquela época o mundo já bombava, então era uma realidade vir. Então, né? E você ficou no comercial quanto tempo lá? E aí fiquei no comercial quase 2 anos, né? A Solar Grid lá a gente fez, né? Teve um crescimento muito acelerado, né? Mesmo com, a gente está falando de 2014 para 15, payback eram 15 anos. Preço do watt instalado na época, eu lembro que eu vendia a primeira usina, R$14 mil o watt. O watt. Payback a gente, assim, né, eu lembro, uma das primeiras vendas foi para o Emerson, ele tinha uma gestora que ficava no nosso prédio. Era um lugar muito chato, ali na Leblon, quase na... Quase na praia. Quase na praia, eu parava o carro na praia, inclusive, e aí vi o mar, depois eu não via mais nada, saía às 8 horas da noite. Startup, aquele clima, era uma galera da XP, né, a turma que começou, o Alexandre... Marchetti, Henrique Cunha, Henrique Loyola, a galera que foi fundador, né, o Bruno De Paoli, a galera que foi sócio fundador da XP lá atrás, eles acabaram saindo num dos movimentos aí, né, de essa renovação de sócio que a XP faz, e eles resolveram investir em solar. Falaram, cara, esse mercado vai bombar. Tinha uma expectativa de crescer, eles viam um financiamento na época que ia ajudar muito o mercado, acabou não acontecendo. Cresceu, mas não cresceu tanto quanto eles esperavam, alguns dos sócios acabaram saindo, e aí foi nessa que eu recebi uma proposta para vir para São Paulo, para a Neo Solar, o Pedro e o Rafa, 2 empreendedores aí maravilhosos, gosto muito da turma. Sim. Foi uma experiência muito legal também, fiquei lá quase 1 ano e meio, quase 2 anos. E aí eles estavam começando a fazer GD on-grid, eles eram muito fortes no off-grid. É isso que eu ia falar. Estavam já começando a fazer a parte de on-grid, aí eu vim para estruturar e ajudar a montar o time comercial. Quando eu abri a minha empresa, eu usei o modelo de proposta da Nelson. Sério? Eu achava linda, tinha um solzão grande assim. Vem pro sol. Vem pro sol. Eu falava, cara, esses caras são... Eles são, cara, nota 10, a turma nota 10, foi uma experiência maravilhosa. E aí... 2017 eu recebi o convite para ir para a CIS, né? Para quem conheceu a CIS, era uma distribuidora que estava crescendo muito. Essa é a dinâmica do mercado, né? Às vezes a gente tem distribuidores gigantes às vezes tem ciclos, né? Ciclos, exatamente. E a CIS teve um ciclo de crescimento muito acelerado. Foi lá que eu conheci o Troy. Foi lá que a gente se conheceu. Nessa época. Exatamente. A gente estava fazendo usina, né? E a Dias ainda não trabalhava com ele. Não, Edu estava muito antes. Na verdade, saindo do Santander para a GTIS. A gente estava fazendo uma... Eles iam fazer uma usina no telhado. 3 megas e meio? 3 megas e 25. Aliás, no meu Instagram tá lá, vocês podem entrar que vocês vão ver. Eduardo Klepak, vocês vão ver lá no Instagram. Tentei vender pro Edu, mas não deu muito certo. Você sabe o que aconteceu até? Quando eu conheci o Troy, eu fiz reunião com todos os distribuidores da época. Isso. E a conclusão que eu cheguei, eu falei, o mercado é interessante, então deixa eu fazer uma importação para entender esse mercado. Ele quis testar, né? Porque eu fui fazer uma oferta no modelo turnkey que a gente tinha lá em parceria com os integradores, a gente já trazia os integradores, e aí eu acho que não sei o que, me manda uma proposta, ele estava só aprendendo. Não. E aí ele falou, não, deixa eu aprender na parte, e foi muito legal, porque acho que deu uma experiência muito importante para você. Foi engraçado que a gente se conheceu e depois, acho que a vida, pandemia, enfim,
não mantivemos contato e fomos se reconectar no... Quando vocês estavam começando, quando você veio para a Isso, em 2021, quando a gente abriu a distribuidora, e em 2022, quando o Jair potencializou e cresceu. A gente teve um primeiro papo inicial, mas vocês ainda estavam, óbvio, estruturando, era uma distribuição... Lá atrás. Que vocês começaram, né, como um pouco mais na revenda, uma subdistribuição. E quando a gente cresceu na importação forte... Aí a gente fechou o contrato. Fechou o contrato com a Enphase e hoje somos um dos principais distribuidores nossos. Né? Isso junto aí. com um grupo seleto acho que de pessoas boas do bem. Acho que a gente vai falar um pouco disso, né? A Enphase é muito preocupada com essa questão do número e qualificação dos nossos parceiros, né? Acho que a gente passa um pouco nisso na integração, mas também na distribuição, né? Então a gente está falando do mercado. Aliás, seria bom falar quem fez. Boa, vamos falar. O Lucas. Isso. O Lucas entrou nesse mundo de distribuição, daí ele foi. Boa, daí só finalizando aí, né? Entrei em 2017, a CIS já era fornecedora da SolarGrid, por isso, né, acabei conhecendo a turma. Fui para a área comercial para ajudar a estruturar a área comercial e depois fui para a área de novos negócios, que era exatamente essa parte das usinas de turnkey, PPA, licitações, que a gente teve um crescimento bem expressivo também nessa área. A gente fez uma das maiores usinas lá em 2017, que era a Unoeste, 3.12 megawatt-pico, era a maior usina de GD no Brasil na época, sempre trabalhando junto com os integradores. Né? Então, os integradores, acho que Neto teve muito isso, faz esse trabalho até hoje. Para uma usina, o cara que faz telhado de 5 kW, quando aparece uma usina de 3 mega, ele assusta. E aí a CIS, nessa época, já era uma grande referência, já tinha estoque, já tinha know-how de engenharia, a gente tinha um time de engenharia muito bom, liderado pelo Rodolfo na época, super profissional. Um abraço, Rodolfo, se estiver assistindo a gente aí, cara nota 10, gosto muito dele. E aí a gente conseguiu fazer esse trabalho junto com os integradores, de que eles traziam as oportunidades e a gente ia junto para viabilizar. Porque se chega um integrador pequeno de telhado para um cliente grande, eu falo, cara, eu vou gastar 12 milhões de um cara que... Eu acho que esse é o modelo que vocês fazem, né? E a gente fez isso lá atrás e deu muito certo. Que a gente pega na Dias, primeiro que treinamento é o foco nosso, qualificação. A gente aqui não treina só, é uma rede grande. Não. A gente está aqui... Inclusive, a gente vai falar sobre treinamentos, do que a gente tem feito junto com a Enphase. Boa. A questão de suporte em usinas, a questão de investimento também. A gente faz investimentos. Ainda não vou entrar em detalhe aqui nesse episódio, mas mais para frente a gente vai falar mais sobre esse lado investidor também. Legal. Mas é um ecossistema. Isso aí. E depois de lá, você fez o quê? E aí, então, fiquei na CIS de 2017 a 2021. Então foi crescimento assim, saiu quando eu entrei em 2017, a gente faturou 182 milhões, que já era bem relevante. Em 2018 a gente fez 666, em 2019 1,5 bi. Então, um crescimento muito acelerado, e todo crescimento acelerado tem as suas dores, desafios. Eu acho que a empresa acabou tendo seus desafios financeiros desse crescimento, porque é difícil você se planejar quando você está crescendo a 20% ao ano. Caixa e aí veio a pandemia e, obviamente, nós duas. Acabou o Leonardo, né, o Léo Curione, na época acabou achando melhor entrar com um pedido de recuperação judicial, porque as dívidas estavam chegando, né? Você tem lá, às vezes, o crédito com o fornecedor. E você estava lá em todo esse momento. Eu estava lá em todo esse momento. Foi muito legal, assim, da minha parte. Eu falo que foi o momento que eu mais cresci, né? E quando tudo está dando certo, é meio que... A resiliência é importante. Fácil. Agora, no momento de dificuldade é que a gente cresce, né? Então, mar calmo não faz bom marinheiro. Então... Eu fiquei 1 ano e pouco nessa recuperação judicial e para mim foi muito importante. Foi um crescimento, a gente falava que eu estava fazendo um MBA remunerado lá, né, de crescimento. Você repara que as pessoas é muito fácil criticar os outros. Muito fácil. Mas quando você está lá, então eu decidi ficar, né, muita gente acabou saindo nesse momento lá da recuperação judicial e esse 1 ano foi de muito crescimento. Aí acabei saindo e aí apareceu a Enphase através do Marco Krapels, que já era, a gente já se conhecia. Um abraço, Marcos. Marco, se estiver vendo a gente aí, ouvindo. Abração, Marco. E o Marco convidou para fazer parte do projeto. É um holandês que mora nos americano e fala português, casado com uma brasileira. Luísa, um beijo para Luísa. E aí ele, Lucas, vamos trazer uma marca americana pro Brasil e tal, e o Marco tinha sido VP da Tesla, né? Então eu até falei, caramba, será que ele vai trazer a Tesla, né? A gente teve essa conversa inicial. A Tesla está no solar. A Tesla está, o Marco trabalhou na SolarCity, depois, né, a Tesla comprou a SolarCity. E aí, depois a gente vai até falar de um caso legal que o Marco teve lá, a experiência na SolarCity,
bem complicado em relação à segurança, né? E aí a gente vai abordar isso um pouco mais para frente aqui. E o Marco convidou, então comecei a estruturar, né? Vi junto, né? Eu e o Luciano Guará, que hoje é o Country Manager. Luciano, um abraço também. Abração, Luciano. E aí a gente foi, né? Construindo, então eu chamei a Helena, né? Que é a nossa gerente de marketing, o Thales, que tinha trabalhado comigo lá na Cicis. Depois a gente trouxe o Hugão, abraço. E aí a gente foi estruturando e montou um time assim muito legal. A gente tem hoje impecável, a qualidade técnica, eu acho comercial. Que e pessoas do bem. A disponibilidade fantástica. Acho que todo mundo vestiu o muito. Magri também. Magri tá aqui, daqui a pouco ele vai aparecer aí. Abraço, Magri. Então a gente conseguiu. E a Enphase, pelo que a gente nota, é uma história bacana, né? É uma empresa formada por muitos engenheiros, com muita tecnologia. Muito focado em pesquisa. E o inventor do micro. Foi a empresa que deu escala industrial, né, Edu? Acho que assim, o Ragu inventou, né? Ele conseguiu, na verdade, assim, dar essa escala, porque já existiam pesquisas do microinversor desde 1980, mas ninguém conseguiu dar essa pensando escala, na segurança, né? Pensando em segurança desde o início, né, Neto? Isso é legal. A gente fala que segurança e tecnologia estão no nosso DNA desde o nascimento. A gente não tinha um problema de os Estados Unidos, muitas casas de... O modelo construtivo nos Estados Unidos é diferente. E se pega fogo. Aconteceu esse incêndio que aconteceu lá na Califórnia, que varreu a Los Angeles. Acabou Los Angeles. Exatamente. Não, mas não foi só isso. Você sabe que uma das preocupações que eu tenho muito forte, enfim, até por experiências em grandes usinas, é acidente. E eu acho que o risco que o inversor tem, né? Então aqui não existe uma pregação contra string. Sim, aliás, claro. Tem muito projeto que tem que usar string. Sim. Faz todo sentido. Faz todo sentido, usinas de solo, principalmente. Exato. Óbvio. Exato. E também tem uma questão de preocupação com a segurança, com a instalação. Então, cada produto tem o seu nicho e a sua especificidade e o seu, né, que você tem que usar ele para aquela, né? Então, eu acho que, óbvio. E outra coisa antes... aí a Enphase, ela se desenvolveu muito no mercado norte-americano, foi para a Bolsa. Quase 70% de market share nos Estados Unidos, a gente tem capital aberto na Nasdaq desde 2011. Então 70% quer dizer o seguinte, cada 100 kits, 70 saem com Enphase. Então domina o mercado americano. A gente tem realmente uma representatividade muito, na Europa muito também forte. É forte. A Europa muito forte. A Enphase está em 25 países. Europa, escritórios em quase todos os países. Que bacana. Austrália, a Índia hoje também é um mercado importante para a gente. Fundadores da Enphase, né, o fundador é indiano. Eu estive, inclusive, visitando lá na Califórnia com o Rafael, meu sócio lá, e eu percebi que tem muita engenharia, muita equipe na Índia. Muito forte. E muita equipe de desenvolvimento, a gente deve ter atendimento. Mais de 1.000 pessoas na Índia. Né? Além né, o time comercial é até pequeno, mas a parte de desenvolvimento, de produto, de software, de hardware, muito fica na Índia. O fundador é indiano, CEO é indiano. Badri, nosso fundador, nosso CEO é indiano. Pela educação, pela formação, pela área de tecnologia global. Acho que você já grande maioria dos CEOs das empresas de tecnologia, quase todos são indianos hoje. Praticamente Meta, todos. Google, a se grande um dia eu são profissionalizar externo na Dias, vou trazer um indiano. Virar uma empresa de trilhão. Lucas, e como que a Enphase... Porque a gente fala aqui no Brasil que quem usa Enphase é meio que uma religião ali. Tem é uma marca muito forte. E nos Estados Unidos também é assim, né? É muito forte, Só fazer uma correção. Na hora que eu me apresentei, eu esqueci de falar algo muito importante. Né? O Lucas também é marido da Gabi. Beijo, meu amor. Pai da Manu. Pai do Chico. E o futuro pai da Manu, que está chegando pai. Aí. Já é pai. Manu chega em junho, mas já é pai. Vai chegar para alegrar nossas vidas aí. Manu. É isso, porque então, a gente é formado... Fazer essa correção super importante. Falei da minha família de nascimento, mas a minha nova família, né? Que a gente vem construindo. Edu esteve lá comigo no casamento. Muito legal. Foi um momento maravilhoso, né, Edu? No prévio inicial, eu falei que uma das minhas filhas, a Catarina, virou para mim e fala para mim sempre: aonde você mais gosta de ir? Ela fala Pipa. Ela acha que Pipa é um país. Ela entende que cada lugar é um país. Então ela falou País Pipa. País Pipa. Cidade linda lá no Rio Grande do Norte, ali uma horinha e pouquinho de Natal, e a gente casou lá no passado. Foi momento auge da vida, né? São esses momentos que a gente sabe que a vida nunca mais esquece, né? A vida, né, é formado por, primeiro, a gente tem a nossa família materna, paterna, sangue, né? Que depois a gente tem os amigos, que é a família que a gente escolhe. Perfeito. No final do dia, a família que a gente escolhe por opção. Isso aí. Os amigos e a esposa. E a esposa,
E os filhos depois. E os filhos que são uma bênção, né? São a extensão de nós. Para as próximas gerações. Né? E a outra família que a gente passa grande parte da vida é o trabalho. É aqui. É isso aí. E não só nas nossas empresas, mas também nos relacionamentos. Então, a gente passa momentos bons, ruins, discute estratégia. Exatamente. Você vê, né? A gente falou, eu te conhecia lá em 2018, 19. E aí depois a vida cada um para um lado. E aí eu falei, cara, o Edu tá na Diesel, a gente estava num momento de querer expandir um pouco a distribuição. E aí fomos tomar um café, viemos na empresa, estávamos para... E saiu. E saiu, né? E hoje estamos aqui, né? Então é isso. Quem fez é um dos produtos de mix super importante para nós. E uma das coisas que eu fico inconformado ainda é com ainda ser visto com um produto nichado. Eu acho que eu concordo, é religião, é algo que gosta, mas eu acho que a gente vai falar, eu vou responder o Neto. A gente precisa transformar a Enphase no produto principal do residencial. Boa. E isso não é porque a gente vende. Porque mas é cultural do mercado, do pessoal quer sempre o mais barato. Que é o mais fácil de vender, né, Neto? Exatamente. E não pensa na... Eu sou fã da marca. Da marca, eu gosto demais. Com todos os benefícios e o diferencial que ela tem no mercado. Que a gente vai falar, que a gente vai abordar. Mas o nosso mercado é um mercado que preza muito mas quando você faz conta, e a gente vai mostrar hoje, a coisa muda. A Enphase é a melhor solução, disparada. A gente vai chegar lá. Mas existem integradores que adotaram a Enphase como único produto e isso faz com que ele se diferencie do mercado sem ter a discussão de combater com concorrência de preço. Ele sai da guerra de preço. É um posicionamento. Então, acho que respondendo, né, a tua pergunta, a Enphase é uma empresa diferente, eu acho que dos fabricantes que a gente tem no mercado. Né? Isso foi o que me cativou muito também para vir para a empresa. Ela é uma empresa que está muito focada no integrador. Grande parte dos fabricantes, Edu, focam muito só na relação com o distribuidor. Esquecem o trabalho de base, que é o trabalho com o integrador. Quem vende é o integrador. Quem faz esse mercado mover é o integrador. A gente está aqui por conta dos integradores, né? Estão lutando, a gente sabe que está passando um momento difícil, tem um monte de coisa acontecendo, daqui a pouco a gente aborda esse tema também. Mas então a Enphase é muito focada no integrador. O distribuidor é um canal super importante, que tem estoque, que faz a importação, que corre o risco de câmbio. A gente valoriza isso demais e, óbvio, reconhece. Mas, no final do dia, o integrador é o nosso canal. Assim como para vocês. Então, super esse trabalho de estar muito próximo... É o nosso parceiro, é a razão da gente existir. E foi assim que a Enphase cresceu lá fora. Nesse trabalho muito próximo do integrador, principalmente ouvindo o integrador, né, e não só querendo impor a sua tecnologia, mas entendendo as dores para fazer um produto, seja de hardware ou de software, que facilite a vida dele lá na frente. Então isso é a base da empresa lá fora e a gente replicou isso aqui no Brasil desde o dia primeiro dia de operação, trabalhando muito forte nos integradores, agora, visitando os integradores, eles têm a van, fazendo evento, a gente trouxe as vans. A gente vai mostrar aqui também a gente faz treinamento online, webinar, a gente tem a universidade em Enphase, que é super legal. Agora tem a questão sai o certificado, sai um diploma. Quando a gente, Platinum, quando trouxer os outros produtos, a gente vai habilitar novos módulos, né, dentro da plataforma. Quem sabe vir bateria um dia. A gente lançou a Enphase Installer Network, que é a rede de parceiros Enphase, que é um sucesso nos Estados Unidos e agora a gente conseguiu trazer para o Brasil. Isso é a forma, Edu, de que a gente pode simplesmente apoiar o nosso parceiro, diferenciar ele dos demais, para que ele possa crescer. Então, muitas vezes o pessoal pergunta, mas o que o fabricante está fazendo? Esse mercado está muito prostituído, qualquer um pode vender. Cara, o fabricante pode fazer, o distribuidor pode fazer. Sim. A gente consegue dar uma qualificação e melhorar esse mercado, só depende da gente. Sim. Porque no final do dia, se eu fizer um programa em que o meu integrador ele é obrigado, né, a participar para fazer a universidade, eu estou qualificando, eu estou filtrando. Tem gente que não passa na universidade e não consegue, porque não teve qualificação. Semana passada, ele repetiu. Semana passada, se eu não me engano, foram 4. Durante a semana foram 4 treinamentos por dia. Por dia. A gente fez por dia com a Dias. Integradores, junta o pessoal junto com o nosso time comercial, o Magre, que está fazendo muito suporte. suporte. Bastante com a gente, dando esse suporte. E isso a gente
gente faz de forma, não é exclusivo com a Dias, a gente tem essa preocupação de fazer isso com os nossos parceiros, por isso que a gente tem poucos e bons, como o Edu falou. Sim. A gente hoje tem 6 parceiros distribuidores para um mercado que tem, sei lá, Edu, distribuidores. 200, 100, não sei. Olha, esse número já eu acho que já caiu bastante, né? Já chegou a ter um número muito alto. Mas não, o mercado não absorve a quantidade de novos distribuidores que foram entrando. Tem que ter, de fato... Eu acho que o que aconteceu com a distribuição foi o que aconteceu com a integração lá atrás. Quando eu entrei em 2014, tinham, sei lá, 200 empresas, né? E a gente chegou a 20 mil integradores. Na minha época também tinham 5 distribuidores. Né? Então é normal essa... É normal. E aos poucos o mercado vai amadurecendo, vai filtrando, o número de integradores diminui, o número de distribuidores também diminui, e fica quem é sério, quem está preocupado no longo prazo, quem quer fazer um trabalho realmente... É a maturidade, né? Exatamente. Agora, um dos pontos, assim, muita gente lembrava do IQ7 e aí muita gente fala, pô, agora vamos mostrar aqui o IQ8. Aqui, turma. Que esse IQ8, é o produto, a pronta entrega aqui com a gente. Então... E produto que foi desenvolvido para o Brasil, né, Edu? E, Neto, isso que é muito legal de falar, porque a Enphase, ela é muito preocupada, a gente ouve muito o mercado, né? Então, quando a gente entrou no mercado, a gente tinha o produto que era o IQ7, era o produto que estava disponível, que foi testado, né? E a gente homologou. A Enphase é muito preocupada com qualidade, e a gente, eu aqui no comercial, eu fiquei de mãos atadas, querendo vender e não podia, porque o produto ainda estava sendo testado. Eles não liberam a venda, a gente querendo vender, o distribuidor querendo comprar, importar. Cara, enquanto não for... A gente faz a validação, a fase alfa e beta, então a gente fez, sei lá, dezenas de instalações testando, esperando ver o produto quando passou, aí depois faz um relatório, uma aprovação interna. É meio burocrático, mas eu entendo. Por isso que o produto é tão bom. Por isso que o produto tem 0,05% de taxa de falha e a gente consegue dar 25 anos de garantia padrão, não é garantia estendida. 25 anos de garantia, 25. Cara. Por quê? Isso são 80 milhões de micros já fabricados pela Enphase em mais de 150 países, distribuídos em 5 milhões de sistemas. Então, Enphase é a geração distribuída. Nosso mercado não é GC, não é usina grande de investimento. O nosso modelo é telhadinho, residencial e comercial. Estamos falando aí 5 milhões, 80 milhões dividido por 5 milhões, estamos falando aí de 16 micros por sistema. Essa é uma média nossa. A gente tem no Brasil hoje um sistema de 950 micros instalados no telhado lá em Brasília, junto com o nosso parceiro da Onergy, uma usina de 550 kW-peak. O Ricardo aqui em Franca tem alguns Ricardo de Franca aqui, também. Sistemas grandes. Ele tem usinas de 100, de 200. Eu fui visitar anteontem. O pessoal, o Fernando da Solaris lá em São José dos Campos, né? Já foi cliente de vocês, compra com vocês. Sim. 280 micros para uma indústria de móveis e tal. Então, dá para fazer também, óbvio. Mas se a gente for olhar o nosso Pareto, 80% do volume é o residencial, 5 a 10 ali, a 15 kW-peak. Então, o IQ8P ele foi desenvolvido para o Brasil, porque quando a gente trouxe o IQ7, eu lembro que a gente começou a trabalhar com módulos de 450. Sim. Então, módulo acima de 560. E aí o módulo foi crescendo, né, Edu? A gente, em pouco tempo, está em módulo hoje de 750 já, para usina de centralizada. E ele funciona. E eu acho que o que a gente tem que mostrar, e eu acho que vale a pena já colocar aqui. Boa, a apresentação. Vamos colocar, para mostrar o seguinte, que eu acho que a gente tem que desmistificar o que o pessoal fala, mas o IQ7 era muito mais barato que o IQ8. Não é só fazer a comparação. Porque esse cara gera muito mais energia. Lembrando, o IQ7 ele tinha 335 AC de potência, tá? E a gente conseguia botar um overload, a gente chegou a vender IQ7 com 580. Era 73% de overload. O pessoal ficava... E a gente sofreu um preconceito no início. Isso é muito overload, vai ter clipe, não vai gerar. E aí o pessoal começou a instalar e começou a falar, cara, esse bicho gera demais. Sim. Impressionante a geração. Sem perder, né, garantia, sem perder, mantendo a taxa de falha muito baixa. Então a gente... Só que aí os módulos passaram de 580 para 590, o Edu já está trazendo 600, 610, 650, 700. Então a gente precisou desenvolver um produto que fosse mais aderente para ele trabalhar com menos overload. Então vamos mostrar aqui. Boa, aí é o Magro aí, apareceu. Vamos lá. Nosso garoto propaganda. Se quiser passar, pode passar avançar um pouquinho aí. Aí... vamos lá. Esse vídeo é fantástico, né? É legal, uma casa padrão com todo o ecossistema da Enphase, né? Então você tem lá os micros embaixo do telhado, a bateria, ali na garagem provavelmente tem um carregador de carro elétrico. Sim. Números gerais da Enphase, a gente falou muito de um pouquinho da fundação, do Raghu e do Martin Fornage, que eram francês, né? Eles se conheceram lá em 2003, venderam uma empresa, em 2006 eles abriram a Enphase. Então,
estamos falando 2006 para 2025, estamos falando 19 anos já, só de energia solar, né, cara? Isso é muito legal. Muito. Grande parte dos fabricantes que estão hoje no Brasil, Edu, se a gente for parar para pensar, é um cara que de repente tem 2, 3 anos de empresa, de fabricação, né? Então, no final do dia, é um produto que ainda está em teste, né? Se a gente for parar para pensar. A Enphase já foi testada. Ela já foi testada em mais de, esse número está até desatualizado, já 80 milhões de micros. Vai fazer aniversário de 20 anos. 20 anos, exatamente. Então, é uma empresa, vai ter festa, hein? É uma empresa já validada, é uma empresa que, né, 20 anos como a gente falou, falou, fazendo micro. Fazendo micro, exatamente. Então, são mais de... Hoje, a Enphase está avaliada em aproximadamente 10 bilhões de dólares. Então, tem um capital aberto na Nasdaq. E o que é o capital aberto na Nasdaq? É a transparência e a segurança para você, distribuidor, para você, integrador, para você, cliente final. Eu acho que é um argumento de venda. Que quer você chega para o comprar, teu cliente final bancabilidade, e explica quem é o equipamento. Ele sabe a situação financeira da Enphase. A Enphase hoje tem quase 2 bilhões de dólares em caixa. Então é uma empresa robusta, independente, porque o solar, ele é cíclico. Eu estou desde 2015 e a gente já viu as oscilações. Claro. O Brasil um pouco menos, eu acho que a gente teve, né, aí um ou outro ano a pandemia, a gente teve a mudança da lei, a 14, né, e 300, aí o 22 deu aquele salto, né, foi aquele finalzinho acelerado, mas comparativamente o Brasil é um mercado muito mais estável para o solar. A gente só vem crescendo, e crescendo a números, né, relevantes, 2 dígitos. Então, quando a gente olha para os Estados Unidos e para a Europa é diferente, lá já teve oscilação, lá já teve mercado crescendo, de repente a resolução mudou, o mercado caiu, na Europa a gente teve a guerra, então são mercados e a Enphase passou por tudo isso nos últimos 20 anos, é uma empresa resiliente, então, uma empresa que está há muito tempo no mercado. Pode passar. Vamos passar e ia ser muito interessante ver o comparativo. Esse é um relatório que a gente gosta de mostrar, que é um relatório da Energy Sage, é uma empresa que faz pesquisa nos Estados Unidos. Eles fazem relatórios, eles são uma plataforma de cotação também. Impressionante. E mostra o crescimento do nosso share, que ali em 2020, né, esse aqui é o segundo semestre, 50 e poucos era de 50%, hoje está acima de quase 75%. Né? Então, muito bom. A gente cresceu muito nos últimos anos, né? Então a gente gosta de mostrar porque para próprias pessoas conhecerem. Muita gente ainda não conhece a Enphase no Brasil, então é importante mostrar isso, essa apresentação. Aqui a apresentação do time, são 15 pessoas aí, então a gente tem, né, time de marketing, time de engenharia, a gente tem o comercial que está espalhado em vários rostos conhecidos aí do nosso time, a gente tem um time de suporte técnico muito legal no Brasil, que faz esse atendimento né, muito próximo do integrador e dá esse suporte. E eu falo que o nosso time de pós-venda não é muito pós-venda, é pré-venda. Na verdade, é muito dar suporte durante a primeira instalação, porque o cara não conhece muito o equipamento. O brasileiro, infelizmente, não se qualifica, né? Ele tem esse imediatismo, isso de não se planejar, e ele não treina, ele não vai ler o manual, ele não se prepara para a instalação. O kit chegou lá, Dias entregou, ele está aqui com o IQ8 e o Gate e fala, o que eu faço com isso? E aí ele liga no suporte. Então o nosso suporte, né, a Sabrina, que está com a gente praticamente desde o início, o Gui, a Ludmilla e a Letícia, é legal também ver, né, mulheres, né, então a gente tem uma diversidade interessante, ainda majoritariamente masculina, mas temos 5 mulheres em 15, então é uma representatividade legal e a gente é muito feliz em poder ter elas no time. O nosso solar é um mercado masculino, né? Se a gente for olhar em geral, a gente é um mercado muito masculino. Mas na Dias, né? Eu te digo que eu acho que é mais de 50% de mulheres. Que legal, que bom. Ronilson e Thales. O Rafa, cara, o Rafa tá, acho que há 13 ou 14 anos no mercado. O Ronilson começou quando não tinha nem resolução, começou em 2010, né? Então só tem dinossauro aí do setor. O Gão foi integrador, né? O Rafa também. Muita gente veio da integração, o André que está lá em Minas Gerais. Então é um time muito experiente, muito qualificado para atender. Eu acho que esse é um grande diferencial também. Tem fabricante que no Brasil não tem, né? Vende bastante, suporte. Quando você vai olhar o time de suporte é pequeno, não tem time comercial que dá apoio como a gente dá. Não, então, é importante. Esse é um diferencial, é acessível, né? O integrador acessa, fala com eles, tudo isso, Edu, recebe visita. E tudo isso tem valor. Tem, né? Muito. Isso tem valor, isso tem que ser precificado, isso tem um custo, né? Isso tem um custo. Com os integradores dos clientes. Os clientes, cansamos de... A gente apoia muito o integrador. Use nessa, a van da Enphase. Tem a van que está rodando, a gente já fez vários eventos. Brasília, aqui em São Paulo. Feirão com o integrador. Caio, da Amigos do Sol, abração, Caio, nosso super parceiro. Lá ele está em Olambra, tem
feira, né? O Caio, principal tem que comprar lá com a gente, viu, cara? É a provocação aí, Caio. Ele fez lá o evento em Olambra das Flores. Olambra, a Expo, a Van ficou lá com ele durante vários dias e ele usou e converteu venda. Então, é uma ferramenta de venda. E agora vamos Pode passar aí, turma. Aqui. Eu acho que pode avançar bem aí, pode dar uns 6 ou 8 slides aí, porque a gente chegar no comparativo. Aí é o IQ8 falando do produto. Esse é o IQ Relay, né, que é um dispositivo extra de segurança de uma nova normativa do Inmetro, que passou a ser exigido. A gente fez preocupada com a qualidade do produto, resolveu fazer um relé externo para manter a taxa de falha baixa. Alguns colocaram erros interno e tem dado. A gente tem visto isso acontecer, a gente optou. É claro, agrega um pouco de custo, a gente sabe disso, mas é um dispositivo extra de segurança que é importante falar. Pode passar aí, turma. Vamos tentar chegar lá nos comparativos, que eu acho que é impressionante, que é legal. O peso, como ele é leve. Ele é leve, né? Ele é compacto, robusto. Você pega outros tipos de micro... Era parecido com aquele... Neto, né? Aquele anúncio acho que era do Foxes, né? Do Fox não, é aquele carrinho da pequenininho, como é que é? Gigante, que era gigante para quem vê, pequeno para quem vê, gigante para quem usa, né? Do Fox da Volkswagen, que era muito bom. Aí, é só um comparativo que eu acho que é legal a gente mostrar. A gente fez isso para várias regiões do Brasil, a gente vai compartilhar, legal. Né? Depois, sim, através do... Aliás, pessoal, deve ter quem link. Quiser essa apresentação, vamos fazer o seguinte, vai no Instagram da Dias. Pode ser no da todo Enphase mundo aqui também. Está aqui. Isso aí. Ou da Enphase, da Dias ou da Enphase. E coloca, eu quero a apresentação em phase. Boa. Eu quero a apresentação em phase. Escrevendo essa frase, a gente vai mandar. Dá um jeito de mandar. Exatamente. Então, o Instagram da Dias, o Instagram da Enphase, a gente vai colocar aqui os dois Instagrams. E a gente fez um comparativo, né? Porque a gente teve uma transição de produto, né, Edu? Como você bem falou, era o IQ7, os módulos foram subidos de potência, a gente trouxe um produto já mais adequado para esse tamanho de módulo maior, com 25 anos, o IQ7 era 20, né? Com um controle de temperatura ainda maior, cara, é uma loucura. Porque o que eu vejo, assim, eu vejo direto até em grupos de WhatsApp, conversas, mas ninguém tem o IQ7, porque o IQ8 é mais caro. Ficou mais caro. A pergunta é, será que você precisa do mesmo número de módulos? Exatamente. Está aqui o comparativo. A gente fez para Brasília, mas tem para as outras regiões. Então lá, um sistema com 20 módulos de 580, ele estava gerando 17.400 kWh ano. O mesmo sistema com 20 IQ8, né, para fazer a mesma comparação, está gerando 20 mil kW. Estamos falando de 15% a mais de produção. Seja, a gente precisa de uma potência menor para gerar a mesma energia. Coisa. E isso acontece. Então, talvez uma parte disso, Edu, de ter essa impressão de que o IQ8 ficou mais caro, é a falta de conhecimento e a falta de uma ferramenta, né? E a gente pode ajudar, a gente tem o Solar Graph, que a gente pode, é um dos nossos softwares de dimensionamento, mas a gente pode fazer um trabalho mais próximo. Temos que abrir um cupom de desconto do Solar Graph. Vamos trabalhar para isso. Já vamos sair daqui com compromisso de fazer uma ação olha ele, isso não foi aliado antes não, tá, pessoal, mas a gente vai atrás. Tem que fazer, porque esse é o problema. Hoje, as pessoas vão para ferramentas muito padrões de dimensionamento e não está sendo levado em conta a geração. Agora, Edu, o Solar Graph, se eu não me engano, posso estar errado, depois a gente corrige qualquer coisa, mas ele tem uma assinatura mensal de 50 ou 60 reais, máximo 70. Cara, você assina o Spotify por 25, você assina o Netflix por 50. Você não vai assinar para a sua empresa, não estou falando da pessoa física. Sim. Um software que faz dimensionamento, análise 3D, de sombreamento, para pagar R$70 por mês. Você vai trazer autoridade perante o cliente. Você vai ter uma ferramenta que você consegue. E ele não é só para Enphase. Não é só para Enphase. Isso é importante. As pessoas acham que é só para Enphase. Ele é aberto, por isso tem um custo, né? Por isso tem um custo. Você pode usar para qualquer outro tipo de equipamento. Ele também é um CRM, ele também é um gerador de proposta, ele também é uma assinatura de contrato. Tem um DocSign. Comercial lá? Você faz o acompanhamento do teu time. Lá. Nesse valor, tá barato, né? Então, assim... A equipe de Enphase está à disposição. E a gente pode ajudar compartilhando. A gente fez muitas simulações para várias localizações. Então, você é integrador que quer saber um pouco mais, a gente consegue fazer algo aí para a sua região. A gente já fez para várias regiões, Ronilson e Thales. Então, só voltando rapidinho, só fazendo uma comparação rápida. Então, o sistema com 20 vai gerar 15% a mais. Então, você pode diminuir a quantidade de módulos para gerar a mesma energia que você precisava com o IQ7. Então, você está mostrando aqui 20, peraí, eu vou pôr 19. Peraí, eu botar consigo 17. pôr até 17, 3 módulos a menos.
você vai gerar igual o Isso. Aqui a gente fez um comparativo com o módulo maior. Ele obviamente está gerando 11% a mais. Sim. Se eu tivesse botado 17 com 580, a gente chegava naquela geração. Sim. Então, o integrador, quando for fazer a cotação... É a conta que eu fiz aqui, tudo bem que está mais, porque o módulo é 690. É o módulo maior, mas se fosse o 580... Mas 17 com 580, talvez é o chegasse muito próximo dessa geração com 20. Por quê? Ou 18 que seja. Eficiência bem maior. Não só isso, a potência AC dele é quase 40% maior. Uhum. Potência AC é o que limita a geração. Sim. Então, obviamente que esse cara vai gerar mais energia que o IQ7. Ele foi feito para isso. Né? Então, quem entende disso já entendeu, já absorveu o produto. Exatamente. E é isso que a gente vai ter que cada vez mais. Estamos aqui para isso, estamos fazendo os treinamentos online com você, com o Magri, com todo o nosso time, fazendo os eventos, os summits. Então, é o nosso trabalho, a gente está muito focado em saber, em poder ensinar para o integrador a vender energia, que no final do dia ele não vende módulo, Sim. ele vende energia. O mercado de solar, acho que o Neto participou muito disso, ele ficou mal acostumado a vender placa. Né? Ele vende quantas placas tem seus... Não é quantas placas, é quanto isso vai gerar, de uma forma assertiva, não? Vou botar... Eu acho que vai gerar, né? Então, acho que falta profissionalismo nesse sentido. Infelizmente, o nosso setor, a geração distribuída, ele não tem uma barreira de entrada muito grande. Então, né, muita gente, às vezes, mal preparada, né? E que nunca foi empresário, nunca foi um empreendedor e não se preparou para ser um empreendedor. Não sabe nem de elétrica. Mas a gente pode ajudar. Isso. E é o que a gente está fazendo. Trazendo conhecimento. Claro que estamos super abertos a ouvir, escutar e aprimorar. Mas o nosso dia a dia é isso, é saber ensinar. Pode passar um pouco mais. Tem uns comparativos muito bacanas que você trouxe. A gente trouxe até com valores aí para... Lucas, e o fantástico é que o equipamento também, é isso que eu ia falar, ele lê a injeção, né, cara? O sistema de monitoramento da Enphase, cara, é assim, né, modéstia à parte... É o melhor do mercado. Assim, não tem nada parecido. Na palma da mão, no seu celular, o cliente final consegue ver. Aqui é um sistema completo, né? Já com bateria. Daqui a pouco entra o carregador aqui. Eu estou testando, né, carregador. A gente vai, em breve, a Dias vai ter o carregador da Enphase também. Aliás, mais de um a gente vai testar. Mais de um vai testar. E vai ter estoque ali na frente. Você consegue depois também medir a geração do carregador. Sim. É fenomenal. Eu estou testando em casa. Ontem botei para carregar, comecei a acompanhar o salto que é o carro. Imagina, lá em casa tem o consumo baixo, não estava com o ar-condicionado ligado. Quando entrou o carregador, você vê o salto no gráfico, assim, impressionante. E poder acompanhar isso, é muita saber... potência, né? Por exemplo, eu já mudei o meu hábito. Eu estava carregando o carro à noite. Né? Porque eu chegava no dia e tal, carregando à noite e tal. Mas a gente não usa o carro todo dia. Né? Eu consigo, de repente, me programar para... certos dias eu poder trabalhar de casa, fazer uma reunião de casa, enquanto o meu carro está carregando, enquanto tem o sol. Porque aí eu não estou usando a energia da concessionária, eu estou otimizando, né? Estou tendo um autoconsumo instantâneo. Então tudo isso parece muito distante, não, mas isso é a realidade cada vez mais. E cada vez mais. Você otimizar o uso da energia. A abertura do mercado livre daqui a pouco. Perfeito, A gente está falando algo que para daqui a realidade. A mesma coisa que a gente está falando de solar, a gente fala de bateria e a abertura do mercado livre. Ou seja, todos os consumidores vão poder ir para o livre. Essa questão de ter esse tipo de tecnologia... Edu, não só isso. A gente bate muito nessa tecla. O Enphase é um produto de hoje pronto para amanhã. Em que sentido? Se vier uma mudança regulatória, se abrir o mercado livre, você que tem lá o seu gateway de monitoramento, aqui o gateway, e o seu TCzinho de consumo, você pode fazer o grid zero. Você vai poder controlar quantos fluxos de injeção. Até comercializar energia. Você vai começar a tradar energia já. Edu, a bateria do carro vai virar... Vai. Óbvio. Meu carro tem 80 kWh de bateria. Nossa. 80. Será que eu não vou gerar essa energia durante o dia, abastecer o carro e à noite eu vou vender essa energia para a rede? Isso no Brasil ainda não permite. E na hora ponta, a gente chama, sai da rede. Lá fora já existe, é o Vehicle to Grid, V2G. Né? De veículo para rede ou veículo para casa, vehicle to home, V2H. Isso já acontece. Ele vira uma bateria, um backup. E não só isso, você vai conseguir vender esse excesso de energia que você abasteceu durante o dia com custo zero solar. Então isso vai chegar lá. Então é o que a gente fala, Edu, a Enphase não é um produtor de microinversor. Ela é
um fabricante de soluções de gestão inteligente de energia. Legal. Isso é diferente. Isso é fantástico. Esse valor é que o integrador tem que saber vender. Eu estou te vendendo uma solução que está pronta para o futuro. Né? Então, acho que isso é muito legal. E você consegue colocar a imagem do drone. Eu fiz isso ontem, a gente subiu o drone lá em casa para fazer o upload. O Hugão me ajudou, inclusive. E a gente botou os módulos. Essa aí é uma instalação nossa lá na Barra. Cliente no Mercado Livre, inclusive. Essa é uma casa que o condomínio está no Mercado Livre. E ele não pode injetar energia para a rede. Então ele precisou fazer, comprou nossa solução, ligou o grid zero, né? A gente faz a habilitação, o nosso time de suporte técnico faz. Ele fica monitorando o consumo e só gera até o limite do consumo dele. Então é isso que a gente fala, em phase tem muito diferencial. E óbvio que isso vai ter um preço diferente. Lógico. Porque você tem muita solução embarcada, você tem qualidade, você tem taxa de falha baixa. Mas assim a gente vai falar de payback agora. Vai falar de payback, você vai entender que a diferença é muito pequena. É muito pequena quando a gente olha. Lembrando, né, Neto e Edu, solar não é 100 metros rasos. Solar é maratona. Longo prazo, e cliente é longo prazo. Outra coisa que as eu estou falando de longo prazo, eu não estou falando de sprint. Faz uma venda, o cliente é para sempre, não acabou a venda. Eles vão te ligar todo dia que tiver algum problema. Bom, já ligam quando tem às vezes até problema na casa, mas de um lado positivo e sério, a responsabilidade do produto não é só do fabricante e do distribuidor, é do integrador. Principalmente então, do por integrador. Exemplo, essas discussões agora de fake power. Isso também tem que discutir a questão do fake geração dos equipamentos. Dos integradores, do inversor também. Porque o fake power foi no módulo, mas tem muito inversor de mercado aí que promete uma geração, uma potência, e quando chega numa certa temperatura, ele tem um power rate que cai pela metade a geração. Quem vende é responsável sim pelo que vende. Com certeza, com certeza. Uma venda consultiva. Consultiva, técnica. E o que é legal do Enphase para o integrador, né, o integrador sério? Ele monitorando o consumo, ele tem a certeza de que o sistema que ele projetou foi bem projetado, está gerando. Legal. O que aconteceu é que o cliente final aumentou o consumo. E isso é super normal. E aqui você enxerga. Aqui você enxerga, tá aqui o gráfico. Aqui o laranjinha é o consumo. Você consegue ver a barra de consumo. E esse cara tá... Contra dados e fatos no argumento. Não há argumento. Então, vira uma certa blindagem do ponto de vista do integrador de que ele tem a segurança do dado e está na palma da mão do cliente. Ele não precisa nem mandar um relatório. O cliente entra lá, vai lá em cima em mês. Ô, meu amigo, você aumentou teu consumo, meu amigo. Você aumentou seu consumo. Inclusive, há dias... É só aquecedor de piscina. Edu, inclusive vira uma ferramenta de vendas. Por quê? Ao acompanhar o consumo do cliente, ele sabe a hora certa de ofertar um upgrade para o sistema. Ele pode usar um gatilho de venda. Aqui é modular, lembrando, 1 para 1. Esse Enphase é o micro raiz, hein, gente? É o IQ8P, é o único micro de mercado hoje que é 1 para 1. É como nasceu o microinversor. Então, acho que isso é muito importante. Né? Sombreamento. E para a expansão do sistema. Porque, de repente, o cara projetou para 1.000, ele está consumindo 1.200, 1.300, ele vai precisar de mais 2, 3 módulos. E aí ele pode apresentar aproveitar um gatilho de venda, uma promoção da Dias, e falar, cara, estou com uma promoção aqui, vamos fazer uma expansão do seu sistema? Nós sempre unimos a promoções de ar-condicionado. Boa, esse está valendo já, né, Edu? Você falou de consumo, eu lembrei disso. Essa questão de aumentar o consumo de ar. Edu, e essa questão, o consumo vai aumentar. Está dando ar grátis. Isso, boa, garoto. É uma promoção legal. Cada 79 micros ganha um ar. A nossa vida está eletrificando. A gente está vendo aquecimento global, né? Olha esse verão, o calor que está fazendo. Absurdo. A gente está tendo ondas de calor que nunca teve em épocas que... Ui, caramba, lá vem mais uma onda. E isso aumenta o consumo. Uma onda laranja. Onda laranja, inclusive. Estamos aqui de laranja. O óculos. Cadê o teu óculos? Tá na mochila. Então a gente vai ver isso acontecer. A eletrificação... Hoje, o relógio, você chega em casa, você bota o relógio, o fone. O meu é totalmente elétrico. Hoje o coisa já é, o fogão já é cooktop. Você já tem, né? Então a eletrificação das coisas. As coisas, o consumo vai subir, é natural do ser humano. Agora vamos mostrar a questão do payback, porque essa eu acho que é legal. Você pode passar aí um pouquinho, deve estar um pouquinho mais para frente. Eu acho que isso é legal também falar, né? Verdade. Se quiser voltar umzinho aí só... Não é só como vender em Enphase. Mas para quem, né? É para quem. Qual é o perfil de cliente? Então a gente fez um diagnóstico, né, que a gente tem compartilhado com os integradores e até ouvindo muitos integradores, quem é o cliente final que compra em Enphase. É um cara que está preocupado com qualidade, é um cara que está preocupado com segurança. A gente vai falar das normas normativas, a NBR, a BNT nova, né, 17193, que veio para trazer mais segurança, exigindo Rapid Shutdown, EFCA, espaçamento de módulos no telhado, então uma série de melhorias. E é um cara que está preocupado com tecnologia e sabe analisar um investimento. Entendeu? Então, e para você integrador que quer vender em Enphase, é também para aquele cliente que de repente não tinha se atentado, porque todo cliente está preocupado
com isso. Você concorda? Todo cliente quer segurança, todo cliente quer qualidade e todo cliente quer segurança no investimento que ele está fazendo. O solar é um investimento financeiro. É um dos melhores hoje em dia, né, Edu? Total. Edu está construindo usina, a gente sabe qual é a rentabilidade. E principalmente na GDzinha no alto consumo. Edu, quando eu comecei de novo, 15 anos de payback, qual que é o payback hoje, Neto, em algumas regiões? Abaixo de 3. Eu já vi no Rio abaixo de 2. Nossa. Menos de 2 anos, preço de energia alto, radiação alta, o payback... O Pará, 1,20 o quilowatt-hora. Pará, exatamente, outra região de payback muito rápido. A gente viu uma queda no preço do módulo, né, muito significativa, então o CAPEX inicial diminuiu muito para o solar. Ficou muito barato. Eu digo, hoje o solar está tão acessível. E outra coisa que eu percebo, que muita gente vai ofertar produto e esquece, muitas vezes, o seguinte, você está falando com o teu cliente, você não está, mas tem um concorrente que manda. Não, você tem que mostrar o seguinte, não é que está caro ou barato, é a melhor solução. Exatamente. E aí eles não estão pensar, se comparando com outra marca. Edu, e não avaliar o bolso do cliente com o seu bolso. Exato. O integrador faz muito isso. Não, o Enphase está caro. Eu tive agora lá em São José dos Campos visitando o Fernando, a gente entrou, ele me levou num condomínio lá, as casas no condomínio, casas de 5, 8, 10 milhões de reais. O solar que ele estava ofertando era 40 e poucos. Era a porta, sabe aquelas portas de casa de altíssimo padrão? Já percebi quanto maior a porta, maior de 8 metros de altura. Eu falei, cara, esse cara pagou o solar dele, a porta dele foi mais cara que o solar. E a porta não tem payback, pô. A porta não valoriza o imóvel dele. E a maioria dos clientes, quando você põe na conta, até casa popular, o Enphase é perfeito. Para todos os padrões, ele é pequeno, isso, e a gente sai barato até. Eu lembro muito, o Caio foi visitar um cliente, ele contou essa história, né? Ele falou, cara, eu cheguei lá, eu falei, cara, eu acho que esse cara não vai querer Enphase, porque ele era um cliente um pouco mais humilde, né? Olhando a casa do cara, esse cara, eu acho que ele não vai querer um equipamento de custo mais baixo e qualidade também um pouco mais baixo. Quando ele explicou a diferença, o cara falou assim, eu quero isso aqui. Com certeza. Eu quero qualidade, eu mereço, eu trabalho para isso. Agora vamos mostrar ali, vai lá. Pode avançar, pessoal. Bom, aqui já, eu acho que aqui... Não, você pode passar, a diferença de string, não sei o que. A gente gosta de fazer alguns comparativos. A garantia que é impressionante. Que é legal, pode ir passando. Essa é a... Quando você compara a tecnologia de MLPE com um inversor string tradicional, você tem tantos pontos, estamos falando de garantia, que é o dobro, estamos falando de pontos de falha, modular, escalável, já tem o Rapid Shutdown, a comunicação é mais robusta, o monitoramento é melhor, está pronto para bateria. Então, é fácil você conseguir argumentar. É um produto de hoje pronto para amanhã. Seguindo todas as normas. Então, isso é muito legal, né? Você poder acompanhar. Então... E aí quando a gente conversa também, comparando com outros microinversores, também a garantia é mais que o dobro em geral. Hoje os micros de mercado têm 12 anos de garantia. A gente tem uma série de outros diferenciais, a questão de temperatura, que para o micro, Edu, é muito importante. Por que esse micro aqui aguenta até 95 graus de temperatura? Porque a forma construtiva, primeiro, a Enphase está na 8ª geração de micro. A gente já errou, já acertou muito. A gente já fez 80 milhões de micros. Então, toda a forma construtiva, os equipamentos, como eles são distribuídos, eles garantem que a gente consegue... Tem lá ainda o potting, que a gente faz o controle de temperatura. Isso é longevidade. O inversor de parede... Essa questão da temperatura afeta muito menos. Ele está numa área protegida. Mas o microinversor está lá no telhado. Da placa no calorzão. Graus fácil. A gente já viu vários sistemas nossos que a gente monitora. Eu consigo ver a temperatura de cada micro de forma individualizada a cada 15 minutos. E a gente vê sistemas chegando a 80, 82 graus. Se for um telhado metálico ou até telha cerâmica com platibanda, os módulos que estão lá no meio chegam a 80 e poucos graus. Não tem ventilação. Sim. Então viram... um desafio para a tecnologia de microinversor. E isso causou, eu acho, Neto e Edu, um certo preconceito com o microinversor lá atrás. Porque os produtos que estavam no Brasil, muito problema, né? até a chegada da Enphase, deram muito problema, porque eles aqueceram demais e realmente paravam de funcionar, geravam menos energia. Quando a Enphase chegou, essa conversa mudou, porque é um produto que aguenta a temperatura muito elevada. Qual é a taxa de falha? 0,05%. Cara, 0,05%. Falando de taxa de falha, tem um índice da indústria que usa muito, que é o MTBF, que é o Mean Time to Failure, o tempo médio de falha entre falhas. O microinversor da Enphase, foi feito um estudo lá fora, ele tem um MTBF de 600 anos. Meu Deus. 600 anos. Ele é feito para durar realmente, assim, é impressionante. E isso, óbvio, tem uma qualidade e tem um valor agregado, tem um investimento associado. O inversor tradicional passa de 15 a outros 600 anos. A diferença é absurda. A diferença é realmente absurda. Porque o controle de temperatura aqui é muito importante para o longo prazo.
Comparativo aí rapidinho do IQ7 com o IQ8, então o pessoal faz essa cotação, e a gente falou isso agora ali há pouco. Então eu usava 15 IQ7, vou usar 15 IQ8. Não. Não é igual. Não é igual porque a potência dele é muito maior. Importante, isso é muito importante. Muito importante. O mais importante da conversa hoje é esse slide aqui. Se quiser avançar mais um pouquinho. Só para aparecer os preços. Então a gente fez um comparativo com o preço lá do IQ7, tá? E o preço por watt do IQ8. E aí você consegue ver que tem uma diferença avança só mais um importante, mas que essa diferença está errada. E olha só a diferença. Mesmo assim, considerando, se você fosse fazer essa conta, você tem uma diferença de payback de 7 meses. Sim, é quase nada. Porque a conta está errada, por isso que está... Isso com valores estimados de mercado, Agora pode ir para o próximo slide que a gente vai chegar lá. Essa conta é super legal. Então, IQ7, lembrando, a gente chegou a vender com 585, tá? O overload muito. Quando você vai aumentando a potência do painel, você vai conseguindo diminuir a potência pico, tá? E o custo, olha o custo lá, lembra? O kit com IQ7, 18 e tanto. Com o IQ8 o custo é quase igual. Exatamente. E olha o payback. Ou seja, isso é muito importante. O sistema com o IQ8, ele no final do dia, ele está mais barato, porque ele gera mais energia, com um investimento muito parecido. Então a gente pode falar que o IQ7 é mais caro que o IQ8. IQ7 é mais caro que o IQ8. Exatamente. Essa afirmação é categórica. Então, porque ainda todo dia eu ouço ao contrário. Falta esse conhecimento de saber fazer o dimensionamento correto, saber precificar isso de forma correta, para fazer esse comparativo. Se a gente quiser fazer um comparativo, acho que o próximo slide também mostra um comparativo até com outras Troy, soluções. Aí também, ali são menos módulos para gerar a mesma coisa. Quando você tem menos módulos, você vai fazer uma manutenção, por exemplo, de limpeza. Você paga a lavagem por módulo, você gasta menos. Gasta menos. A instalação tem menos estrutura, exatamente. Tem menos, né? Durante o processo. Então, toda essa conta tem que ser precificada, né? E a gente está fazendo esse trabalho. Então, usando um comparativo com os microinversores de mercado hoje, que quase todos são 1:4, né? São 4 entradas. Quando a gente compara, até em termos de geração, e tem o Power Rate, muito importante isso que o nosso micro não tem. No final do dia, olha a diferença, né? Considerando que tem uma diferença de valor ali, um sistema... Aí estão fazendo uma estimativa de preço já instalado, tá? No valor total. Tem uma diferença. Você vê ali, são quase 6 mil reais no valor de instalação. Olha a diferença no payback. Estamos falando de 5 meses de payback para ter um produto que tem o dobro de garantia, taxa de falha mais baixa, que está pronto para bateria, para o carregador de carro elétrico. Cara, por conta de 5 meses da conta de luz que o cliente vai economizar, você vai deixar de ofertar essa solução que é mais robusta, mais segura e está pronta para o futuro. Exatamente. Mostra o próximo slide. Você está falando que na vida útil do equipamento, com a concorrência, a gente tem que trocar 2 vezes. Esse aí, exatamente. Então, olha esse slide. Esse é muito importante. Pode ser o Até se o concorrente seu chega com uma outra proposta e você não tem esse argumento, você tem que levar. Peraí, mas durante esse período você vai ter que trocar 2 vezes. Você pôs na conta? Tá na proposta o backup? O custo do equipamento e o custo de mão de obra, instalação. O Neto sempre fala para mim, deixa dúvida. Se não é para vender, deixa dúvida. Edu, e lembrando que exatamente, deixa dúvida. Caso do micro, negociação, se a gente fosse fazer a comparação com o string, beleza, o string está na parede, a instalação é mais simples, a troca. Agora o inversor, o microinversor está no telhado. Eu ia falar isso. O custo de desinstalação e instalação... É desmontar como você tem que quase fazer do zero. De novo, exatamente. Eu falei para ele, mas ele te vendeu toda a quantidade em dobro para você armazenar na tua casa, igual... Eu não sei quem tem piscina, mas você não compra às vezes mais azulejo e deixa guardadinho. Fala assim, você não deixa piso guardado? Exatamente. Às vezes na tua casa, deixo. Tá, você deixou toda a quantidade de micro guardado para daqui a uns anos? Exatamente. Isso aí. Ninguém deu. Não. Isso. Mas eu acho que você devia, porque o nosso tem garantia, o outro não. Edu, e aí mesmo o ponto vamos lá, estamos falando 12 anos. Será que daqui a 12 anos... surgir umas marcas genéricas aí de micro, viu, gente? A gente está vendo uma invasão grande com a nova normativa, né? Tem vindo muita gente trazendo novas soluções de produtos que nunca foram testados, de empresas que nunca fabricaram micros e que estão começando a fabricar agora, sem ter o know-how para fabricar esse produto. Trouxe, eu confio nele. Acho que vale a pena fazer esse comparativo. Então, polemizar um pouco. Olha o custo real, como é que fica. Quando você vê o custo nivelado de energia, né, que é um dos KPIs importantes numa análise de investimento, o Edu que está construindo usina, você vai olhar o LCOE. Esse é o LCOE, LCOE, cada um, Cost of Energy, ou então custo nivelado de energia. Quando você coloca isso no final do dia na ponta do lápis, o Enphase acaba sendo mais barato, porque ele vai gerar por mais tempo. E imagina, um inversor lá com 12 anos. Será que daqui a 12 anos, o inversor que vai estar disponível para você fazer essa troca, ele vai conversar com o painel que está lá instalado? É, verdade.
E Talvez sem não. contar que... Provavelmente não, porque Então, quer dizer o painel vai seguinte, ficar ultrapassado e o inversor vai estar lá muito avançado, eles não vão conversar, o cara provavelmente vai ter que trocar o sistema todo. Não, e no final do dia a gente volta ao índice de falha. Cada vez mais é o que a gente espera que as empresas prosperem. Se quiser pode passar. Então você vai ter 5 ou 6 mil instalações. Você quer que toda hora alguém te ligue para trocar? Ainda mais micro. Imagina quando dá um defeito no micro. Você fica indo. Vamos voltar ali rapidinho naquela tabelinha branca. Tabelinha branca ali. A gente fez alguns comparativos, depois a gente pode compartilhar junto dessa apresentação. São comparativos com string, telhado, outros micros em phase wiki 8P. Custo de instalação, custo do kit. A gente fez aí, se de repente ele vai... Né, a gente está vendo a nova normativa, né, que agora é da NBR. Provavelmente os investidores de string vão precisar de um dispositivo de Rapid Shutdown à parte. Isso vai ter um custo. Esse dispositivo, dependendo do que a gente viu, também tem garantias curtas. Sim. Então, se esse dispositivo queima, você vai ter que subir no telhado para fazer essa troca. Então, tudo isso, quando você faz essa conta no final, não vamos entrar nos detalhes aqui, a gente depois pode disponibilizar esse material, a solução da Enphase ela fica mais barata. E, de novo, solar não é 100 metros livres, solar é maratona. A gente está falando de um produto que é feito para durar 25, 30 anos pelo menos. A garantia dos módulos já está em 30 anos. É um casamento. Exato, é um casamento. E você quer ter um casamento... Eu falo assim, é um casamento quem você confia. Dura até mais, né? Dura até mais. Hoje em dia tem durado 25 anos, não sei, a média brasileira não chegou a 25 mais baixo, anos. com certeza, com certeza. Aliás, você tem que entrar na nossa onda lá de corrida, viu? Tô correndo, vou correr amanhã, inclusive. Abraço pro Ramon, vou correr com o Ramon, nosso parceiro da Olu. Vamos fazer uma corridinha lá amanhã no Biberã. Ele vai correr 10, não sei se eu vou conseguir. Muito legal, cara. Então, se quiser passar um pouquinho, turma, só para ver se tem mais alguma coisa aí. Em resumo, a conclusão que eu tô tirando é o seguinte, primeiro... Acho que volta naquele slide ali. Comparado com o IQ7, é muito mais barato. Exatamente. Comparado com a concorrência, nominalmente parece aparente mais caro. O investimento inicial é maior, mas quando você olha isso... O retorno é maior. O retorno é maior. maior. É porque você não tem que reinvestir. Tem que ficar muito claro para vocês que quando você faz um cálculo de dimensionamento com Enphase, você precisa de menos módulos, a potência é menor para gerar a mesma coisa. Exatamente. É aí que está o pulo do gato. Isso aí. Mas olha, esse comparativo é muito importante fazer, né? Porque as pessoas confundem. E é nosso papel, faz parte, né? E acho que a gente está aqui para isso, para ensinar, trazer conhecimento para o mercado e aprender, óbvio. Obrigado por ter vindo hoje. Edu, eu que agradeço. Prazer enorme que a gente possa fazer mais, porque o Enphase tem muita assunto. Se fosse deixar, a gente ia ficar aqui eu acho assim, algumas horas. Tem dúvidas, perguntas, procure a gente nas nossas redes sociais. Segue a Enphase, segue a Dia Solar. Pede o treinamento, como a gente está fazendo treinamento semanal, diário. Pede que a gente já coloca vocês no grupo fechado nosso da Dias para você ser capacitado também. Excelente, temos muita qualificação, muito treinamento e temos um presente para você. Edu, obrigado, garoto. Olha a onda laranja aí. Laranja. Obrigado, gente. Obrigado feliz mesmo. demais. Obrigado, Abre Edu. Pro pessoal ver, Vou abrir. Obrigado, garoto. Netão, prazer. E dizer que é uma honra receber você, receber a Enphase na nossa casa. Vou voltar, com certeza. Não, pode convidar. Muitos episódios. Que legal essa sacolinha, ó. E dizer que é isso, né? A gente quer trazer conteúdo, produto bom. Agora sim, aí eu tava só com um copo aqui. Aí sim. Parceria, experiência, intensidade. Muito legal. Que legal, gente. Feliz demais. Obrigado, gente. Obrigado pela parceria, pela experiência e que a gente continue com essa intensidade para transformar esse mercado, qualificar esse mercado e continuar trazendo solução mais segura com tecnologia. Estou muito feliz de fazer parte dessa onda, desse movimento de transformação da nossa matriz, transformação do mundo também. Obrigado. Muito legal, obrigado, Lucas. turma. Abraço.